virtual. E aqui agora a gente vai dar continuidade ao conteúdo do nono ano. E a matéria é Índia, aspectos gerais. Bom, uma das coisas que a gente vai entender sobre a Índia, assim como a gente estava falando sobre a China, né, e quando a gente fala sobre a Rússia, a gente está falando de grandes países com populações expressivas que têm uma capacidade muito grande de se desenvolver, né? Inclusive, a gente pode colocar a Índia, o Brasil, a Rússia e a China, e agora a África do Sul, num grupo chamado BRICS. Então é importante que a gente estude esses países, né, para que a gente possa entender melhor como é que essas grandes economias, né, esses países tão representativos, podem se organizar. Então, a primeira questão, a localização, a gente estava falando sobre a China, né? Então a Índia está bem próxima, você tem aqui o Nepal, mais ou menos que separa, né? O Butão, o Bangladesh, que são essas regiões aqui, tá? Myanmar, então ela vai ser organizada dessa forma. Pensando só um ponto sobre questões geopolíticas da Índia, existe um problema aqui entre a Índia e o Paquistão, né? Os dois têm bombas nucleares, eles disputam uma região que eles fazem fronteira que se chama Caxemira. Então, um conflito antigo, já era bastante tensão. O Paquistão é muito acusado de ser bastante benevolente, digamos assim, com movimentos terroristas. Você tem alguns terroristas que vão, inclusive, passar daqui do Afeganistão para o Paquistão. É uma região aqui mais geopoliticamente turbulenta, tá? Então, a Índia está situada no sul da Ásia. Ela é o segundo país mais populoso do mundo, ela vai perder para a China. E é o sétimo em maior extensão territorial, tá? O norte ela vai fazer fronteira com o Nepal, o Afeganistão, o Tibete, que pertence à China, né, legalmente, e o Butão, que está nessa região aqui. E ao sul, ela vai fazer fronteira no estreito de Palco e o Golfo de Mannar, tá? E ao leste, no Golfo de Benguela, Birmânia e Bangladesh, que é essa região aqui, tá? Ao oeste, ela vai fazer fronteira com o Paquistão e Paquistão e o Mar da Arábia, que fica aqui. Então você vai ser banhado pelo Mar da Arábia, tá? Os três principais rios indianos são o Indo, o Ganges e o Brahmaputra. Sobre o Ganges, a gente pode fazer uma pontuação específica. O Ganges é um dos rios mais importantes da Índia, não só por causa da sua extensão, da sua capacidade de abastecimento e das planícies de inundação, né, da agricultura que se desenvolve em relação a isso, mas principalmente porque o Ganges é considerado um rio sagrado, né? O Ganges passa principalmente próximo ao sol nascente por um terreno bastante acidentado. Então essas variações da água, né, esse movimento da água, vai favorecer a concentração de oxigênio nessa água. Então a água do Ganges é extremamente oxigenada. Isso faz com que essa água ela dure muito tempo fresca. Então os primeiros viajantes, eles colhiam aquela água do Ganges e eles ficavam com uma água fresca por muito, muito tempo, por meses. Isso fez com que os primeiros grupos relacionassem a água do Ganges com uma água sagrada. E até hoje, muitas pessoas vão ao Ganges em busca de batismos. Então ele é um rio que acaba realizando vários rituais de batismos, de oferendas. Ele é muito sagrado para a população. Só que ele sofre bastante com poluição, tanto poluição industrial como poluição da agricultura, e também com a poluição oriunda de um hábito da religião hindu, que seria a cremar os corpos e jogar os corpos na água do Ganges, como uma forma de você purificar aquela alma, né, e você libertar aquela alma, né? Isso, principalmente próximo à cidade de Varanasi, vai causar uma série de problemas, inclusive intoxicação e tudo mais, principalmente porque, segundo a religião hindu, crianças e mulheres grávidas não precisam ser cremadas, então elas podem ser jogadas diretamente no rio. Isso também vai fazer com que você tenha um problema químico, um risco biológico, né, porque você tem carne está apodrecendo, então você tem um problema aí relacionado a isso, né? Então é muito relacionado a essa questão do Ganges, mas ele é muito sagrado, ele é considerado um rio sagrado, muito importante para o desenvolvimento cultural da Índia, que tem uma cultura secular e que tem uma cultura muito forte. Bom, pensando em clima, o clima ele é muito influenciado por algumas características. Toda vez que você tem um país com dimensões grandes, como é o caso da Índia, como é o caso da China, como é o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, toda vez que tem um país com essas dimensões, você vai apresentar, obviamente, grandes variações de clima. Se você for pegar, por exemplo, o clima da Inglaterra, ela não vai variar muito, ou da Alemanha, porque você tem ali uma porção territorial bastante reduzida, então ela vai só ter aquele clima mais reduzido. No caso da Índia, não. Então, toda vez que eu vou olhar altitudes, longitudes e latitudes, eu vou olhar a influência que isso tem no clima também.
Então é o que ocorre com a Índia. Além disso, o clima é influenciado pelas monções. No caso, assim como a China, eu tenho influência do clima de monções na sua região sul. Ventos que no verão sopram o mar em direção à terra e no inverno sopram da terra em direção ao mar e dão origem a muitas chuvas. Na verdade, eu tenho chegada no verão, né, se os ventos sopram do mar em direção à terra, eles vão trazer uma baixa pressão para o continente. Então, na verdade, a umidade ela vai ser jogada para o continente. Isso vai fazer com que, durante o verão, eu tenha uma grande concentração de chuvas, né? É o tipo de clima de monções. E durante o inverno, eu tenho uma alta pressão no continente, ou seja, o sentido dos ventos é do continente para fora, então eu tenho uma região mais seca, tá? Na Índia, é possível encontrar regiões tropicais, subtropicais e regiões temperadas e alpinas, né? Com regiões de neve, né? Em relação à sua topografia, né? A sua altitude. Bom, o clima é variado e vai variar também em relação à vegetação, tá? Nas ladeiras do Himalaia podemos encontrar florestas tropicais, né, com riquíssima vegetação, mas a Índia tem 3 principais tipos de vegetação. Os bosques secos tropicais, ou savanas, que é um pouco parecido com o que a gente encontra no nosso cerrado, os bosques tropicais úmidos e os desertos. Os bosques tropicais secos são mais predominantes naquele país e a vegetação é herbácea. Então, é mais ou menos, você tem bastante cerrado, né, área de savana, digamos assim, tá? Principalmente gramíneas que podem chegar a 2 metros de altura, né, que é uma vegetação de médio porte. O solo é argiloso e impermeável. Há poucas árvores que existem, na maioria são casos de acácias e baobás, né? Os bosques tropicais úmidos abundam gramíneas e arbustos. E nos desertos a vegetação tende a suportar altas temperaturas e secas prolongadas, que é o caso dos bulbos e tubérculos abundantes. Então é mais ou menos dessa forma que eu vou organizar a vegetação. E aqui a gente vê a disposição que a gente pode observar. O que a gente vai chamar de tropical, de monções, é o que a gente vai ver aqui muito nessa azul escuro. Já a savana é o que a gente está vendo abundante aqui, você vê no azul mais claro, tá? Os desertos a gente vê nesses tons de vermelho. E laranja são desertos estepes, mas um pouco menos secos, que a gente pode observar aqui. Então são os principais domínios, né, que a gente vai ver nessa questão, né, nessa organização. Tá, então você pode ver que eu tenho uma grande variedade de climas também na Índia, nessa região, porque eu tenho influência de correntes marítimas, de altitude, de latitude, tudo isso vai contribuir para que eu tenha uma diversidade climática bastante expressiva na Índia também. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!